Louvado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta apresentando Fé Perfeita, o seu programa de cada dia. Quero lembrar a você que tudo que você já assistiu dentro do programa Fé Perfeita, que você diz, isto é verdade, quero lembrar, está fundamentado na Bíblia e foi revelado por um profeta. Um profeta é um vidente e, na verdade, um profeta é uma pessoa diferente. Ele tem uma constituição diferente dos demais seres humanos. Você diz, pode me explicar isto? Pois não, vou te mostrar que na Bíblia nós temos a palavra um profeta ou um vidente, e isto é o que representa, o que significa um profeta no grego, no hebraico, porque, na verdade, eu não posso ter uma visão. Isto é uma coisa que só Deus pode fazer. Fazer com que nosso primeiro consciente seja ligado ao nosso subconsciente. Então você vê, o que é um profeta? É um homem que nasce com o seu subconsciente tão próximo do seu consciente que ele pode sair estando acordado, sair da sua primeira consciência, entrar no seu subconsciente sem estar dormindo. E então, prever coisas que vão acontecer ou ver coisas que já aconteceram. E isto é o que é um profeta. Na verdade, você vê que a Bíblia tem sido um objeto de especulação e, na verdade, nós temos seitas e denominações aos montes. Por quê? Porque é produto da intelectualidade, da fertilidade da mente de um homem. Mas um profeta, ele toma o que está nas entrelinhas da Bíblia, ele toma o que está nas figuras, nos tipos, nas metáforas, e é capaz de dizer isto aqui é assim. Ele pode ver o que você não consegue ver. Então, isto é o que é o ministério de um profeta. E eu sou apenas um homem como você e como qualquer outro homem. E eu, como homem, poderia tomar as Escrituras e emitir o meu parecer pessoal a respeito de um assunto. E isto faria de mim um falso, um ungido falso, um anticristo. Mas quando eu tomo a Bíblia e a olho numa visão profética, isto então me dá uma condição de estar acima daqueles que usam apenas a interpretação, a intelectualidade na Bíblia Sagrada. Ora, que coisa maravilhosa, Jesus disse, aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Receber galardão de profeta é ser amigo do profeta, e ser amigo do profeta é ser revelado, é ter os segredos conhecidos, porque isto é a razão pela qual Deus envia um profeta. Nós entendemos que era necessário um profeta, que é um homem descomprometido com a sociedade, trazer tremendas revelações. Ontem no programa, ou no programa anterior, eu falei sobre casamento e divórcio, que já estou falando há alguns programas e possivelmente ainda, não sei se vou conseguir terminar neste programa, continuarei falando. Porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade desajustada, onde falta respeito, onde falta visão, onde falta equilíbrio, onde os valores foram destituídos, onde família virou uma anarquia. Porque você que está me assistindo em casa, pare e analise o que vou dizer. Como é que um pai, olha o peso desta palavra,
Não é simplesmente aquele que foi lá e jogou um esperma dentro do útero de uma mulher. Não, não. Estou falando de um pai, de uma pessoa que sabe o que é ser pai. Daquele patriarca, daquele que tem exemplos para dar, sabe? Daquele que tem de Deus, que cumpre o papel de Deus aqui de protetor, de amparo, de estabilidade para um lar. Como é que pode um pai permitir uma televisão com tanta pornografia ser ligada dentro da casa dele e transformar aquilo que deveria ser sagrado, sua família, seu lar, em um antro de prostituição, com cenas de sexo, com violência, com assaltos, com toda sorte de imoralidades, com palavras torpes, com exemplos imorais, com casais trocando beijos e praticando atos sexuais. E você chama isso de lar e de família? E você quer me dizer que você é pai? E você quer me dizer que você é mãe? Este é o exemplo que você daria para a sua família? Então, isto é uma família desestruturada. Eu quero ler uma escritura antes de te mostrar. Jesus disse que qualquer homem que repudiar sua mulher, não sendo por fornicação, e se casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. E disseram-lhe seus discípulos, se é assim, é a condição do homem relativo à mulher, não convém casar. Eu quero que você pare aqui. Sabe o que falta nas famílias? Falta Deus. Então, eu quero começar esse programa falando com você sobre estrutura familiar e dizer a você quão distantes estão as pessoas de terem um lar onde Deus possa se agradar em estar. Vamos tomar aqui, por exemplo, o que eu acabei de dizer, a ausência de Deus dentro das famílias. Está faltando Deus. Em primeiro lugar, o que falta dentro das famílias é Deus. Falta a oração, falta a leitura da Bíblia, falta respeito e falta temor de Deus. Olha, Deus é incompatível com sujeira. Deus jamais entra na sua casa. Eu vou voltar aqui no assunto. Você acha que Deus entraria no seu lar? Teria oportunidade de visitar sua casa? Você com a televisão ligada, com um casal desenvolvendo cena de sexo, você acha que Deus se assentaria com você ali? Não é só sexo, não. De violências e de tantas coisas imorais que estão acontecendo neste mundo. Meu amigo, eu não estou contra a televisão, estou contra a programação baixa e moral que ela está apresentando. Ela deveria apresentar programas educacionais, deveria coisas que edificariam, que educariam, que civilizariam as pessoas, mas em vez de venderem telenovelas, por que não ensinam as pessoas, pelo menos, a terem um comportamento honroso? Mas falta isto. Por quê? Porque falta a visão principal, que é Deus. E não tendo Deus, não pode haver respeito. Não havendo respeito, haverá toda sorte de imoralidades, de absurdos que acompanharão as famílias. Eu quero mostrar a você que a ordem de Deus sempre foi uma para trabalhar entre os humanos aqui na Terra. Então, primeiro é Deus. Deus, vendo o mundo numa situação perdida, nos deu Cristo. E Cristo não é outra coisa senão a imagem do Deus invisível. Ele veio aqui para mostrar a mim e a você
como se estruturar uma família. Eu estou aqui mostrando o próprio Cristo respondendo sobre casamento e divórcio. Em primeiro lugar, quando nós temos esta pergunta de São Mateus capítulo 19, se era lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, Jesus disse que não, só num caso de fornicação. Ora, eu sei que em outras traduções está atos sexuais ilícitos. Na maioria das Bíblias, no português, está escrito prostituição, mas o termo original é fornicação. E fornicação e adultério são os mesmos atos, porém praticado em fases diferentes, distintas. Então, qual é a diferença entre fornicação e adultério? Olha, é o mesmo ato, mas agora praticado em fase diferente. Como, por exemplo, neste caso específico de São Mateus capítulo 19, Jesus está respondendo à pergunta de uma pessoa que se casou com uma mulher e aquela mulher não era mais virgem. Ela era uma pessoa que tinha cometido fornicação e induziu e casou com um homem sem os devidos reparos, a confissão. E agora, então, se passam os anos e aquele homem e aquela mulher, frente a frente, agora ela vem e diz, olha, eu queria te fazer uma confissão, porque a consciência pesou. Eu, quando casei com você, na verdade, eu não era uma moça, eu era uma mulher, eu tinha tido uma vida espúria. Isto é fornicação. Fornicação são atos praticados por pessoas fora do casamento antes de se casar, então por jovens. E aí nós temos a juventude que seguiu o padrão da Bíblia? Não. A juventude que tem temor de Deus? Não. Uma juventude dentro das igrejas, carregando a Bíblia, mas não tem quem lhes ensine, porque a preocupação é para dar aos jovens entretenimento, brincadeiras, levá-los até alguns programas de evangelismo para ganhar outros para a igreja. Não é para Cristo, não é para a conversão. Não, senhores, mas é para a igreja. E deixa os jovens namorarem, fornicarem. Fornicarem começa assim, olha, eu nunca vi um namoro que começa pegando na mão, que não termine em abraço e em beijo e lá no motel. E sofrendo excitações, porque você sabe que um homem que abraça e beija uma mulher, ele está sob excitação e ele tem seus espermas excitados e ele é aquele casal diante de Deus é um adúltero. Ele tem um ato fornicário que, na verdade, tem a mesma palavra, tem o mesmo sentido de adultério. Mas então, aqui está, você diz, pastor, então nós não temos mais, mas será que existem moças virgens ainda, ou rapazes? É uma coisa vergonhosa. Primeiro, a Bíblia diz que nenhum homem deveria tomar uma mulher, um sacerdote, um pastor que não fosse virgem. Mas para ele casar com uma virgem, ele também guardava uma linhagem sacerdotal nos seus lombos. Desde criança ele era criado separado e ele também não era um fornicário e não tinha um ato imoral na sua vida. Por isso, ele tinha sido separado para ser sacerdote e se casava com uma virgem. Mas hoje qualquer coisa serve para ser pastor. De qualquer maneira se vai, de qualquer jeito se vai, pode ser o que for. Amigo, eu estou aqui estudando casamento e divórcio, que é um assunto seríssimo. E aí então Jesus disse que uma mulher que engana seu marido,
e ele descobre que ele foi enganado, Jesus está dizendo que esta seria uma razão para que o homem tivesse uma chance de se separar de uma mulher. Os discípulos acharam isto uma coisa muito pesada, como tenho certeza que você também que está me assistindo acha. Meu nobre irmão, meu nobre amigo, isto quando nós somamos, se uma mulher vive assim, um homem vive assim antes do casamento com fornicação, é a ausência de Deus na vida deles. Depois, sabe por que a religião e as igrejas estão cheias de adúlteros, jovens, homens e mulheres, jovens casais abraçando e se abrasando? Sabe por quê que existem os tais de encontros de casais com Cristo? Sabe o que eles passam para os casais que estão em problemas? Sabe o que eu critiquei no programa passado e vou criticar novamente, que uma igreja evangélica estava arranjando uma reunião para divorciados e viúvos se encontrarem para fazerem um novo relacionamento? Igreja angariando homem para mulher e mulher para homem? Isto é igreja? Os jornais noticiaram. Tudo isso é ausência de Deus, e Deus é revelado em Jesus Cristo. E por que agem assim? Pela influência da sociedade. Porque pastores bem intencionados, não estou falando que eles são mal intencionados, bem intencionados, querem facilitar, abrir, tornar mais larga a porta dos céus. Eles não precisam da orientação de Deus. E como não precisam da orientação de Deus, haverá teólogos, haverá alguém que lhes influenciará a fazer tal coisa bem intencionado, só que boa intenção nunca salvou ninguém. O que precisa aqui é uma palavra de um profeta. Então eu quero dizer que a ordem de Deus é esta, ó, não adianta. Deus veio no maior ministério, que é o ministério de Cristo, e Cristo foi um profeta. Ele era o profeta dos profetas e ele disse: eis que eu vos envio profetas. Profetas são pregadores. Agora você vai ver a diferença entre o profeta vidente e aqueles que transmitem, como eu estou transmitindo aos senhores, a visão de Deus que foi dada a um profeta nesta geração. Então eu sou um dos profetas que estou transmitindo a visão de Deus para você que está me assistindo em casa. E você que está me assistindo em casa, como um homem, então agarra aquilo e estrutura a sua família dentro desses princípios. Então, a próxima coisa, vem aqui a expressão do marido, que é o pai de família, que deveria ser o cabeça da casa, que deveria ser o orientador, não o estúpido, não o grosseiro, não o espancador, não o que pisa na sua mulher, não o que é infiel nos seus compromissos, mas o marido exemplar, não aquele que permite, como já disse, e abre a porta da sua casa para a prostituição, não aquele que vive com palavras torpes, não aquele que permite sua mulher ser repartida com outros homens. Aí estão as mulheres mostrando suas pernas, seus seios, com todos os homens. Este é o marido? Então, este homem capta esta visão, esta orientação e diz: eu preciso de Deus, de uma palavra profética. E então, este profeta traz esta visão, e aí então você tem pastores que vão pregar, viu?
não é o que teólogos, o que filósofos, o que psicólogos estão dando para as pessoas, e você vê que as igrejas estão cheias hoje de sociólogos e psicólogos, pastores. Para fazer o quê? Para dar filosofia, psicologia, mas visão de Deus nenhuma. As famílias continuam no mesmo segmento. Então você quer uma mulher? Eu estou aqui, parece que pulei a expressão aqui, porque entre o marido está a figura do pastor, que é o orientador das famílias, que recebe de um profeta uma visão, e então esse profeta recebe de Cristo, mas aqui está o papel da mulher. Será que o papel da mulher é estar nas repartições públicas? Será que o papel das mulheres é estar nos comércios? Será que o papel da mulher, qual é o papel que a mulher deveria ter? Será que lá ela pode transmitir aos seus filhos o afeto maternal? Será que ela, sendo o que ela está sendo na nossa sociedade, quando nós vemos o crescente número, não é só na classe de pobres, não, é na classe média acima, pela ausência das mulheres que foram buscar a sua independência do marido e foram buscar a sua própria bolsa e tiveram que abandonar seus filhos, entregando-os nas creches ou para babás, que sem nenhuma estrutura vai dar aos seus filhos que tipo de caráter? Não. Meu filho não foi entregue nem babá, nem creche. Eu chego em casa, ligo a televisão ou compro um videogame e dou para ele e ponho DVDs para ele assistir. Este é a formação que você gasta tempo para os seus filhos? Estamos precisando de rever a razão e o porquê disto. Aí então temos filhos espelhando no pai, vendo o pai desde cedo sendo ingrato, sendo falso com a mulher, com o cigarro na boca, com a cerveja na mesa, e Deus para eles é piada. Viu? Somente isso. Esta é a estrutura que nós temos. E o povo está cada vez mais distante de Deus. E Deus significa muito menos para as pessoas. E aí, então, o que você espera? Espera ter uma família equilibrada? Aí você tem filhos. Os filhos são o quê? Uma bênção? Ou são rebeldes? São ingratos? E passam vergonha nos pais, e os pais, não é, perderam e justificam a vergonha, dizendo, mas isso não acontece, não é só com meus filhos, não, com os filhos dos vizinhos também acontece. Aí nós temos toda sorte de perversão, um crescente número de homossexuais, de lésbicas. Essa é a estrutura da família, viu? De adúlteros, de mentirosos, de falta de temor de Deus. Você pensa que um lar como este vai subsistir? A ausência de Deus é a marca maior nesta sociedade. A ausência de Deus nos governantes, a ausência de Deus na política, a ausência de Deus na igreja, a ausência de Deus na nação, a ausência de Deus nos lares, a ausência de Deus na vida do pai, da mãe, do marido, do pastor. Isto é o grande problema, é o grande câncer. E aí nós temos o desastre. Eu não tenho tempo para seguir. No próximo programa, se Deus permitir, eu quero falar um pouco mais ainda sobre casamento e divórcio. Mas quero chamar você agora, não fique ofendido comigo. Reconheça que eu estou aqui de maneira descomprometida para falar a verdade para você, ainda que isto possa ser chocante. Mas é meu dever dizer, está na hora de pedir, clamar para Deus voltar para dentro dos nossos lares. E as coisas serão completamente diferentes. Se o teu vizinho não quer, se o teu parente não quer, se a tua igreja não quer, queira você,
uma vida onde Deus esteja presente, um lar onde Deus esteja presente e tenha testemunho de que Deus está presente na tua vida. Oremos. Pai, se há alguém desajustado e pede ao Senhor um ajuste na sua vida, eu oro que o Senhor conceda isso. Eu oro que o Senhor ajude aqueles que estão necessitados. Eu oro que o Senhor estenda a tua mão e receba aquele que estende a mão para ti nesta hora e pede socorro. Tenha misericórdia do povo, das famílias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.